A gente coloca a coragem na frente. O medo, a gente acha um lugarzinho para colocar ele, mas a gente se joga. Então, eu acho que é fazer. Tem a oportunidade, que eu costumo dizer que as ideias elas estão sempre aqui no universo. E a gente capta se a gente quer ou não. Então, se a gente deixar o medo guiar, a gente não vai fazer nada. Ou, se não, quando a gente está preparado, que é um ponto que eu estava falando para as meninas. A gente sempre acha que tem que estar preparado, né? Poxa, tem que fazer um curso. Eu não entendia de essência, de embalagem. Eu não entendia de cosmético. Ué, como que eu ia criar uma empresa? Bem-vindo a mais um episódio do IFLcast Acendendo as Luzes. Estamos aqui no último podcast do dia da 9ª edição do Fórum da Liberdade e Democracia do IFL São Paulo, com o tema Protagonismo em Tempos Adversos. Para você que é novo por aqui, não conhece o IFL e está ouvindo a gente pela primeira vez, o IFL-SP, Instituto de Formação de Líderes São Paulo, é uma associação independente, privada e suprapartidária, ou seja, estamos acima do que de conversa de partidos e essas coisas. Trabalhamos nas ideias. Portanto, o Instituto ele tem o objetivo de formar lideranças que vão construir uma sociedade mais próspera e livre. Se você se identifica com esse objetivo, ou melhor, com esse desafio, você pode seguir a gente nas redes sociais, @IFLSP, site iflsp.org, para você ficar sabendo da nossa abertura de processo seletivo que acontece apenas 2 vezes ao ano. E hoje, você vai ouvir sobre empreendedora da beleza, como vencer no mercado da beleza. E, obviamente, para falar com esse tema com a devida profundidade, com a devida autoridade, temos a convidada especial aqui, Cláudia Alcântara. Cláudia, muito obrigado. E quem não conhece, a Cláudia é fundadora da Cadivel, marca brasileira de cosméticos capilares, presente em mais de 80 países, cosmetóloga, apaixonada por cabelo e por estimular a autoconfiança das mulheres e dos homens, porque você elogiou meu cabelo aqui também. Comigo aqui de co-hosts, tenho Mariana Zequeto, gerente de comunicações no IFL São Paulo e profissional de marketing e desenvolvimento de negócios no segmento de cosméticos e beleza, com experiência também nos segmentos de bens de consumo e moda. Junto aqui também, Andressa Oliveira, diretora institucional do IFL Jovem São Paulo, estudante de Ciências Contábeis na USP e atualmente trabalha com controladoria bancária. Além disso, tem experiência na indústria e comércio, com foco nas áreas de custo e comércio exterior. E eu, seu host de sempre, Luiz Guilherme Prioli, associado líder do IFL São Paulo, diretor de marketing comercial na Polaris, professor de estratégia na BBF Chicago, conselheiro da ViaFlow e formado em Bentley. E depois com uma especialização em Georgetown, com uma bolsa de estudos que eu ganhei pelo IFL São Paulo, tá? Por indicação do IFL São Paulo. Tá muito legal. Recomendo. Entrem no IFL. E, pessoal, eu queria agradecer vocês 3 por estarem aqui, né? No último podcast aqui do evento. Agora com o quórum completo ali, ó, todo mundo assistindo. Aqui temos uma plateia ao vivo. Cláudia, eu queria entender como que você começou, né? Porque, cara, a gente está falando de uma empresa que está presente em 80 países, né? Eu me interesso muito pela trajetória de empreendedores, de pessoas que foram bem-sucedidas. Eu queria ouvir um pouquinho disso, de como que você chegou, sabe, no início, como que começou a Cadivel? Eu costumo dizer que é fazendo. Simples assim. Eu acho que a gente está num mundo das coisas que são mais, parecem assim, que a gente tem que fazer tudo muito perfeito. E quando a gente escuta muitas palestras, a gente tem que criar um business plan, a gente tem que fazer o 360. É claro que nós precisamos fazer tudo isso. Mas bem no início, você está perguntando como começou, né? Então, eu estava até conversando com as meninas ali que estão com a intenção de criar a marca de cosméticos e até estava dando esse conselho para elas, interessante, porque eu acho que é começar. É fazer. Então, o que eu costumo pensar, eu tenho um conceito que de ideias mirabolantes, que a gente costuma pensar assim, poxa, eu vou fazer uma marca com público X, eu vou desenhar assim, vou contratar 5 influencers, vou investir X de budget nisso, quem que vai ser meu investidor, fazer um pitch para esse cara. Então, a gente já começa a pensar de uma forma muito desenvolvida. E eu acho que a gente pode primeiro pensar, voltando um pouquinho, muitos aplicativos, às vezes, eles não sabem nem onde eles vão chegar. Eles querem solucionar um problema. Então, o que eu penso é assim, qual o problema que você tem para solucionar e se joga. Não sei se vai dar, aonde vai ser.
Então, faz a primeira coisa. Então, no meu caso, como qual começou... Qual era o problema que você queria solucionar? Eu vou contar. Eu trabalhava no Yahoo, e aí eu estava lá sempre fazendo o cabelo de uma menina. Na verdade, a história eu vou começar bem rapidinho. Começou quando eu tinha 9 anos de idade. Eu fui no salão de beleza para fazer um corte prático para ir para a escola. E aí o cabeleireiro fez o que estava na moda na ocasião. Que todos vocês são jovens, mas eu tenho certeza que vocês conhecem Chitãozinho e Chororó aqui, né? Pois é, meu cabelo era crespo e aí eu fiquei parecendo um poodle. Não ficou nada harmônico. E eu fiquei traumatizada com essa situação. E eu comecei a cuidar do meu cabelo em casa. Então, assim, o que eu costumo dizer, poxa, ele fez o que era moda, mas não era específico para mim, né? E aí, por causa disso, virou vários propósitos da Cadvel, mas eu vou voltando à história. Então, começou com 9 anos, cuidei do meu cabelo, estava lá no Yahoo e eu sempre estava fazendo o cabelo de alguém. Eu sempre queria cuidar da pessoa, como não cuidaram, assim, de mim. Então, eu sempre estava no banheiro, estava cortando o cabelo de uma amiga, fazendo chapinha, arrumando. Encontrei a Mari e falei assim, vai lá na Cadvel para eu te falar como você faz a sua franja. Eu adoro isso, de olhar para as pessoas e ver como que ela pode ficar melhor o visagismo, sabe? Entendi. Então, eu estava lá nesse momento, até que sempre eu via as pessoas falando, LP, poxa, eu fiz uma progressiva de chocolate, eu fiz cauterização e vários nomes comerciais. Eu fui anti-marketing. Eu criei na internet uma apostila que eu falei, nossa, mas que confusão. Aí, como eu conhecia muito de cosméticos, por ela minha trajetória, de cuidar sempre do meu cabelo, eu coloquei uma apostila online onde eu explicava para os cabeleireiros o que era alisamento, quais eram os princípios ativos, o que era coloração, o que era hidratação, as marcas que eu mais gostava. E era grátis? Não, eu vendia. Eu vendia Muito por bom. R$45. Eu comecei o infoproduto em 2006, então, né? Lá nos primórdios do marketing digital, você exatamente. já tinha lançado um e-book, um infoproduto. Exatamente, Caraca. Word. E aí eu vendia por uma conta corrente e mandava por Word, né? Para as pessoas. E eu ganhava mais que no Yahoo. No Yahoo, na época, eu ganhava R$1.800 em 2006. E eu comecei a vender as apostilas por R$45 e eu ganhava R$2.500 por mês. Caraca. Mais com a apostila. E aí, quando o quarto cabeleireiro me pediu se eu tinha produto para vender, eu falei que eu tinha. Eu não tinha nada, né? Mas aí eu inventei, como eu falei para elas, faz. Eu pedi para minha mãe, que estava desempregada, para ir na Tabatinguera comprar embalagem, colocar um rótulo no produto, colocar chocolate do Padre com essência de chocolate, misturar uns produtos que eu gostava e beleza, bora vender. Então, o site que vendia a apostila começou a vender produtos. E como eu tinha acesso ao AdWords, né? Eu comecei a colocar palavras em inglês. Então, eu colocava Brazilian Cosmetics, Keratin Treatment, e eu comecei a atrair clientes de fora. Descobriu que vender em dólar era mais legal. E aí, desde 2007, a Cadvel começou a ter clientes internacionais. Caraca. Hoje a gente está em mais de 80 países, porque a gente como foi esse processo? Porque assim, vamos lá, você estava vendendo R$0, né? Quem vende infoproduto para vende produto físico já é um pulo. Poxa, mas eu coloquei os produtos com colherzinha na embalagem, misturei, coloquei em um papel contact, coloquei uma embalagem e ponto. Vendi. Sem Anvisa, sem nada, gente. Nem sei se isso pode... Bootstrap. Se alguém vai vir me hoje colocar na cadeia porque eu fiz isso. Só para colocar no pódio. Mas eu comecei isso, depois eu fui fazer cosmetologia, eu contava essa história para as pessoas que estudavam comigo e todo mundo ria muito de falar, como assim? Então eu falo, a gente coloca a coragem na frente, o medo a gente acha um lugarzinho para colocar ele, mas a gente se joga. Então eu acho que é fazer, tem a oportunidade, que eu costumo dizer que as ideias elas estão sempre aqui no universo. E a gente capta se a gente quer ou não. Então se a gente deixar o medo guiar, a gente não vai fazer nada, ou senão quando a gente está preparado, que é um ponto que eu estava falando para as meninas. A gente sempre acha que tem que estar preparado, né? Poxa, tem que fazer um curso. Eu não entendia de essência, de embalagem, eu não entendia de cosmético. Ué, como que eu ia criar uma empresa? Aí você acha alguém que entende. Eu não achei, não. Eu saí ligando para as empresas, fui nos congressos de essência, fui fingir. Eu fui nas marcas de cosmético, eu não sabia onde achar embalagem. Eu falei assim, oi, eu sou estudante de cosmetologia e eu estou buscando onde eu compro para eu criar um produtinho. Você pode me falar onde você compra essa embalagem? Aí eu lá anotei fazer. Se joga, acredita. Ué, o não pessoas, que eu já tenho, né? É surpreendente o que elas te falam quando você pergunta, né? E aí elas me contavam, eu anotava o fornecedor, ligava para ele e assim. Aí achei um fabricante, fiz o produto. E aí me associei à ABPEC, que era a Associação Brasileira de Cosmetologia. Por quê? Porque eu senti essa oportunidade, né? Como a gente vendia muito para fora já, eu lembro que nessa ocasião, eu estou falando de 2007, 2008, a gente vendia... 2007. A gente vendia 7 no Brasil e 5 lá fora. Era quase metade. E hoje, o faturamento da empresa é 50% nacional e 50% do internacional até hoje. Então, eu percebi que tinha oportunidade do Brasil.
E aí a gente se associou à ABPEC, e a gente começou a fazer feiras internacionais em Hong Kong, em Dubai, em Bolonha, na Itália, em vários lugares. Casualmente, e assim, né? Casualmente. Pô, A gente feira em foi Dubai, lá, conversou com a ABPEC, se associou e fez. E assim, o que eu costumo falar foi assim, sem muito investimento. E eu acho que hoje está muito mais fácil ainda. Era um pouco investimento, porque você vendia antes de Eu lote fiz e o depois dinheiro, entregava? né? Eu fiz o dinheirinho, tipo, vendi para um cabeleireiro um potinho. Uhum. MVP, que hoje chama, né? Esse nome bonito. Mas na época eu nem sabia, né? Eu simplesmente coloquei poucos produtos à venda, vendi com o dinheiro que eu vendia esses produtos, eu criei a marca. Mais... Aí eu fui num fabricante, comprei 10 mil embalagens, né? Fiz quantidades grandes e aí comecei o processo de fazer a empresa. Mas você comprava para depois vender, você não vendia para depois comprar? Não, é que eu comprei na Tabatinguera, sabe? Existe um lugar lá no centro que você compra embalagem. Você pode comprar em qualquer lugar. E eu comprei papel contact, comprei etiqueta, imprimi e vendia assim. Pouquinhos produtos. Hoje você pode ir numa farmácia de manipulação, não sei como as meninas vão fazer, mas você pode ir numa farmácia de manipulação, faz poucas quantidades e depois você testa um ponto de venda, que pode ser online. Você cria um WhatsApp, faz a sua landing page, vende seus pequenos produtos. Gente, ponto. Quanto você precisa para isso? Aprovado, gente, porque assim... R$ 1.500, R$ 2.000? A Polaris é exatamente isso. A gente é um laboratório de manipulação. Olha aí! Bora falar com você, que eu tenho vários produtos que eu quero fazer MVP. É sério, você pode testar tudo queda com de a gente. cabelo, hein? Um negócio muito legal. Cara, a gente tá entrando em dermocosméticos, mas é skincare. Que por demais. sinal, na sua caixinha Olha as meninas Polaris também, aqui, ó. É sério, gente. A gente tem P&D, a gente pode fazer todas essas coisas. Beleza. Porque é por isso até uma das coisas que eu vou fazer. Eu vou fazer o pitchzinho aqui, vai. Polaris, bora. Frente ao novo paradigma pós-Covid, as pessoas entenderam que não basta parecer saudável para estar bem. A demanda... sua saúde é complexa e única. A demanda por suplementos e remédios manipulados na dose certa aumenta e continua crescendo. Então, isso é uma coisa que o pessoal vê, né? Mas, mesmo assim, o sentimento de grande parte das farmácias de manipulação é que elas ficaram presas no século passado. Verdade. Você vê vários processos rudimentares, uns preços sem noção, escândalo de fraude, corrupção, que afasta cliente e prescritor, quando a gente pensa no médico que vai passar, no nutricionista que vai passar. E por isso a nossa patrocinadora Polaris uniu um time profissional de grandes empresas para abrir as portas desse mercado a um número máximo de brasileiros. Né? E a gente está construindo, junto a grandes nomes, uma plataforma de saúde individual para levar aos brasileiros o que eles merecem, viver mais e melhor. Então, se seu médico ou nutricionista te passar uma receita, você pode falar com as nossas concierges, que elas pegam a sua receita e te entregam lá o produto customizado, nos moldes que você quiser, com atestado de 100% de pureza. E a gente vai lançar em breve uma linha de dermocosméticos. Que demais. Por assinatura. Então, você responde um questionário que a gente está fazendo com alguns profissionais da área. Beautytech, hein? Você responde um questionário e aí esse questionário vai te dizer... Né, você vai falar quais são os seus problemas, as coisas que você mais tem, seu tipo de pele e tal, você fica no sol, etc, o que te incomoda. E a gente vai ter umas fórmulas que foram desenvolvidas pela nossa P&D. Sim. E com essas fórmulas você vai ter uma assinatura mensal de dermocosméticos para tratar, fazer a terapia disso que te perturba. Demais. E a gente preparou aqui para você um presentinho da Polaris. Vamos aproveitar, né? Que aí você tem o nosso unboxing. Pack. Pode? Pode, por favor. Pô. Que isso. Claramente, em cima, você pode ver o atestado de pureza natural. 100%. Isso ajuda. E aí esse é o pack que está customizado com o seu nome. Opa! Ó, gente. Então, se você puxa ali, ó. Aqui, ó. Peraí que eu tô aprendendo a fazer unboxing. Ele tá aqui, ó. Meu Deus, tô passada. Só puxar. É o mundo da aí, personalização. Aqui, ó, o pack de imunidade para Cláudia Alcântara. Gente, que demais. Peraí que agora a gente vai fazer um SMR e esse aqui, aí... olha. Tô adorando esse unboxing aqui. Meu Deus, adorei. Sensacional. Depois eu vou te contar, hein? Beleza. E aqui, ó, pra você ver, vem cada uns comprimidos em packs. Esse aqui tem aí vitamina C. Espirulina, maravilhosa, isso. Vitamina C. Vitamina gente. Esse aí é um pack de imunidade que a gente tem. E o Brasil não tá tão à frente quanto os Estados Unidos nessa questão dos suplementos, né? E aí você tem muita farmácia de bairro, né? É uma coisa que a gente vê e a galera não tem uma cabeça de, tipo, querer trazer essas inovações, querer trazer novos produtos. Tem mais coisa. Exatamente. Para você, a gente também preparou. Nenhum dos outros convidados recebeu isso. Gente, essa embalagem aqui. Tá passado. Isso aqui é milionário, hein? No Brasil, isso aqui não é barato, não. Esse gloss é um sucesso, porque ele é com picolinato de cromo, ele tira a vontade de comer doce, ele tem ácido hialurônico. Ainda então super ele dá multifuncional. O que é isso? Cara, minha namorada adora, minha irmã adora, todo mundo adora.
Depois Então tem que mandar é Cadivel pra tua sucesso. namorada também. Vou mandar. E também falando sobre o nosso maior patrocinador, Goldratt Consulting, que está aqui atrás no banner. E a Goldratt é quando a gente está falando assim de melhorar a eficiência, melhorar a operação da sua empresa, né? Que é a Goldratt Consulting. Ela é uma multinacional israelense que ela utiliza a teoria das restrições, que é a Theory of Constraints, para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. Se você tem interesse, por exemplo, para aumentar a eficiência da empresa, excelência operacional da empresa, é goldrattconsulting com 2ts.com.br. Maravilha. Só gente Mas inovadora. é isso, assim, e você agora falando assim desse tema, porque aqui a gente também pensa um pouco nisso, nessa parte de inovação, no sentido de, cara, a gente consegue testar muita coisa, porque o que mandarem de fórmula pra gente, a gente faz, a gente tem, cara, líder responsável técnica, várias farmacêuticas, parte de P&D, a gente consegue experimentar. Sim, eu acho que então, pensando, né, no mundo de beleza pra gente inovar, não é difícil hoje. Quando eu comecei era um pouco mais. Não tinha a possibilidade de eu fazer pequenas quantidades. Hoje em dia tem. Então, eu acho que quando falam, né, da questão, poxa, como está a economia, essa incerteza política, tudo isso, eu só vejo tudo sempre como oportunidade. Porque sempre vai ter um público querendo comprar e a gente tem uma sorte enorme que a brasileira gosta muito de se cuidar. Exatamente. Então, a gente está no país certo, né, Exato. Mari? Aí a Mari pode consegue falar muito também sobre com isso. propriedade, A Mari, cosméticos como e beleza. expert aqui do mercado de super beleza. vendedora. Imagina. Mas faz todo sentido. A gente está falando aqui Brasil, o quarto maior mercado, né? O Brasil está simplesmente só atrás dos Estados Unidos, Japão, China, ou seja, é uma potência, é uma oportunidade. E a gente tem ainda um movimento aqui recente, né, do segmento de cosméticos, que são as indie brands, né, as indie beauty brands. Então, a gente vê essas marcas que são independentes, nascendo basicamente do digital, né, competindo ali de igual para igual com as grandes multinacionais, né, e até você vê um movimento até muito interessante, onde essas multinacionais começaram a perceber esse movimento e elas estão se mexendo, né? Estão pensando agora assim, em inovação, né? Então, quando a gente fala de diferencial competitivo hoje, produto, formulação, né, em si, já não é suficiente somente. Então, você ter um produto muito bom, né, com eficácia, enfim, não é simplesmente... Não é trivial. Exatamente. Isso é a base, eu diria, É a base. né? Mas então, isso também não faz a venda, né? Não faz a venda. Você Então, tem a que- gente volta muito, que é uma área que a Cláudia fez e faz com maestria, no propósito, né? Então, qual é o propósito daquela marca? Então, o que além do produto você entrega para o seu consumidor? Né? E conta um pouco para a gente, Cláudia, nesse aspecto. Tá. Então eu acho que é isso que eu... Agora, pegando esse gancho, começar não é difícil. Eu acho que a gente pode... O que eu falei muito até, que a gente só termina nesse ponto e já entra no seu do propósito, que entra já no propósito, na verdade, é como a gente pode começar hoje, né? Se a gente quiser começar um negócio de beleza, a gente começa pensando no que a gente gosta, qual é o nosso propósito, o que a gente quer com isso? Porque vender por vender não é sustentável, né? Então, o que é o nosso propósito? E hoje é conteúdo de valor. O que é para a pessoa natural falar? E hoje em dia não tem como você fugir das mídias sociais. Então, eu estava falando, o TikTok é uma forma barata hoje, que entrega muito fácil. É um consumidor mais antenado, é um consumidor preocupado com a sustentabilidade. Então, assim, as marcas do futuro podem começar dessa forma, pensando qual que é o propósito, e aí lá, antes de até lançar um produto, começar a falar de conteúdo de valor para as pessoas. Porque aí você começa agregando na vida delas. E depois você não fica dependente de gastar fortunas com as influenciadoras. Porque hoje acaba ficando, né, Luiz, uma coisa um pouco mais óbvia. Quando a gente tem uma marca, faixa, poxa, como é que eu vou fazer ela se tornar conhecida e tornar minha venda exponencial? Aí entra o growth marketing, mas de outras formas para não ser insustentável. Porque hoje é muito caro as influencers. Então, o que eu acho é isso, é o conteúdo de valor, é você porque pensar... elas agora Perdão. sabem, desculpa aí, mas Imagina. elas sabem agora o valor, né, da influência delas.
Antigamente era barato porque pô, o pessoal não sabia que você podia vender um produto e... Aí elas estão fazendo, que nem a Mari falou, estão lançando as próprias marcas. Na verdade, você tem esse movimento dessas marcas independentes que nasceram basicamente no digital, mas hoje elas estão indo para o retail também. Mas você tem um movimento que as influenciadoras, que são... Né, que até então eram pessoas de comunicação virando empreendedoras do segmento de cosmético e beleza. Ou seja, né, tá nítido o potencial e a oportunidade que é no segmento. Exatamente. Então, eu acho que essa questão do seu diferencial competitivo e você se manter muito firme aos seus valores, ao seu propósito... isso é o que vai te manter, né, sendo o diferencial. É isso que vai fazer a sua marca ser diferencial, né? É a essência. E a gente até estava falando no almoço, né, complementando agora a questão do propósito, Mari, que a Cadwell, a gente pensou como um diferencial da marca, que a gente é muito focada na mulher. As marcas, porque a nossa marca é uma marca para o cabeleireiro e também para a consumidora. E a grande maioria das marcas, ela coloca mais o cabeleireiro como grande hero, que ele é o salvador, que ele é o detentor da informação. E isso acaba fazendo... E a mulher? Que hoje em dia a mulher é uma mulher informada, né? Eu costumo comparar até como médico. O médico, antigamente, ele era a grande autoridade da informação para o paciente. Ninguém questionava o médico. Yes, mas hoje tem o Dr. Google, tem o Yahoo Respostas. Tem até uma mensagem que tem uma pessoa que eu conheci que falou que tem um médico que faz assim na porta. Se você já perguntou para o Dr. Google e não conseguiu a resposta e só está procurando uma segunda opinião, vai no Yahoo Respostas. Porque é isso, né? Então, a postura do médico, a postura do cabeleireiro, eles estavam muito acostumados a eles serem o detentor da informação e não é mais isso. Então, acho que a nossa marca, o grande propósito dela é de ajudar as mulheres e o cabeleireiro. Vocês começaram assim, né? Com o cabeleireiro. Começaram com o cabeleireiro? Com o cabeleireiro, Tá. Foi vender uma apostila para cabeleireiros. E aí o grande apostila dos 45 era para o cabeleireiro. Era para o cabeleireiro. Eles que pediram o produto. Então, a marca começou profissional. E aí, o que aconteceu? Lá fora, a gente é muito uma marca profissional. 50% do faturamento, como eu falei, é dessa marca profissional. Tá. E aqui no Brasil, o que aconteceu foi um movimento diferente, que a gente acabou, né, um aprendizado que a gente teve hoje, mas a gente, numa questão comercial, não estava tão forte nos salões, porque é muito dominado pelas marcas gigantes, e a gente não conseguiu fazer uma estrutura de vendas muito forte. E foi muito sedutor a gente ir para o varejo. Como? Com as influenciadoras. Então, a gente se uniu a grandes influenciadoras e a gente fez um buzz muito forte. Como que era essa união com elas? A gente fez um co-branding, né? Que tinha a marca das duas. Licenciamento. Tipo, By Cadwell, By, né? By a influenciadora. A gente faz a mesma coisa com a Polaris. Mas a gente faz para tipo, outros produtos, mais para caixa, porque a gente fala que é para aumentar a presença do médico e da clínica dentro da casa do paciente. E o médico pode fazer isso? É que ele só coloca o nome dele na caixa. Ah, tá. Nesse caso pode, porque o médico não pode ter uma marca, né? Ou mas até ele pode colocar... É que a gente faz isso mais com o nome da clínica. Da clínica, né? Porque o médico coloca não na pode. Clínica. O nome do médico seria só se a gente colasse ali para... Porque a gente não pode dar incentivos para o médico fazer aquela prescrição, exatamente. Sim. Isso aí é brand collab, que a gente chama. Então a gente fez isso, foi um movimento interessante, mas distanciou do nosso propósito, que a gente está aqui falando de propósito. É arriscado, né, também. Porque o quê? A gente sabia a formulazinha de sucesso. Fórmula de sucesso de hoje, né? Que é, minha associada influenciadora, elas têm poder e elas vão vender. Que maravilha. Vamos ganhar dinheiro, gente. Mas não é bem assim, né? Porque a marca tem um propósito, um valor e um posicionamento, e a influencer tem outro. Exatamente. Então, o risco de você... É porque também, talvez para o empreendedor, isso é muito... até brilha os olhos, né? Você pensar, bom, ela vai vender 1 milhão de peças para mim, de unidades, em 1 hora. Sedutor. Né? Sedutor, exato. Mas, quando você volta, você fala... Mas ela realmente representa os meus valores? Né? E daí, eu faço ainda um outro gancho aqui, né? Porque quando a gente fala muito de cultura da empresa, a gente fala muito da própria de quem é, né? Quem fez essa cultura. Então, da fundadora, nesse caso. E eu acredito que a Cadwell tenha... A cultura da Cadwell tenha muito do seu estilo. Né? Do estilo da Cláudia. Sim, a gente veio com educação. Né? A gente nasceu com uma apostila, o infoproduto. Eu acho que hoje o mundo é da educação e tinha a ver com a gente estava se distanciando do que era tão nosso. Que é a nossa raiz, que é transformar o mercado de beleza e fazer com que o cabeleireiro ele tenha uma legião de clientes fiéis. Então, a gente tem um projeto, que é o Hair Stylist of the Future, que a gente quer que ele seja um coach da mulher.
Que é um cabeleireiro que escute Legal. mais, é um cabeleireiro super técnico, mas eles têm medo hoje de compartilhar informação. Por quê? Porque Ele acha que o segredo, eu tô falando da grande maioria, eu não tô falando de todos os geniais, tá? Né? Mas pensando na massa, o que acontece? Eles têm medo e eles acham que o mais importante que eles têm é o segredo do produto que eles estão usando. Até troca de embalagem, coloca numa embalagem escondida. E hoje em dia não é isso, porque eu costumo comparar que é como um restaurante. Você vai no restaurante preferido, você tem um prato que você ama, e aí você pede pro chefe a receita. Você vai lá na tua casa e faz. Você não vai fazer igual. Você não vai fazer igual. Você não vai voltar mais no restaurante? Pô. Poxa que você vai. O prato lá, a apresentação, Mas até o educar aroma, pra entender isso. o jeito que ele faz. Então, o cabeleireiro é a mesma coisa. A mulher não vai deixar de ir no salão porque ele tá contando o número da coloração que ele usa, que produto que ele usou para tratar. Aham. Então, a gente está desmistificando isso e a gente chama de Hairstylist of the Future esse programa para transformar o mercado de beleza, que é igual no caso do médico, que teve que desenvolver soft skills, né? Aham. Para atender esse novo paciente de hoje questionador. Então, Total. é para ele ser um cara que tenha My Powerful Presence. A Cadvel, a gente tem um valor que a gente estava falando, que a gente, como começou com a autoconfiança da mulher, por causa da minha história, então é isso que a gente tem que pensar, falando de propósito. Autoconfiança. Essa Autoconfiança. Por quê? E aí, para você ter autoconfiança, a gente desenvolveu 3 pilares. A gente chama de My Powerful Presence, que é a nossa frase. É a palavra. Gostei. E para você ter My Powerful Presence, que todos nós temos, só que a gente está em processo de desenvolvimento dela, é diário, a gente tem que ter esses pilares, que é autoconhecimento, Tá. para a gente saber o que a gente gosta, o que a gente curte, o que faz parte do nosso ser. Autorreconhecimento. O que é autorreconhecimento? É o mais importante, mais difícil de todos. Por É quê? você, Porque de é fato, aceitar nossas entender. fragilidades. Tipo, eu sou atrapalhada. Eu morria de vergonha de ser atrapalhada. Porque eu derrubava o copo, eu piso no pé do garçom, eu sento no chão, eu faço umas coisas meio Minha sem cara. noção, entendeu? E aí eu me sentia muito mal com isso. Até que eu percebi que isso sou eu. E eu tenho Essa que aceitar essência, porque é né? quem eu sou. Tipo, eu tenho o meu médico, aí ele me liga e fala: Oi, Cláudia, vamos fazer a consulta. Doutor, eu achei que hoje era terça-feira. Aí, então eu levei isso, eu aceito. Então, hoje eu auto-reconheço que eu sou atrapalhada, que eu tenho as minhas dificuldades, e tá tudo bem. E a gente vê nesse mundo muito perfeito de que todo mundo no Instagram tem aquela vida linda, maravilhosa, que ninguém erra, que todo mundo é incrível, né? E não é. As nossas fragilidades só tornam quem a gente é. Então, aceitar e reconhecer as nossas fragilidades é um ponto muito difícil. E aí Concordo. tem o próximo, que é autodesenvolvimento. Sim. Que é o você quê? reconhecer e depois você trabalhar. Isso. E as melhorar. nossas fortalezas, mas sei lá, você é um cara que você é super magro e malhado, mas sei lá, dá um exemplo X Caraca. aqui, né? Você não tá se sentindo bem com o teu corpo, mas você fica lá, acomodado na zona de conforto, porque comer é maravilhoso, né, gente? Então aí você fica lá, mas você fica chateado. Pô, queria tanto malhar, queria tanto fazer uma dieta saudável, mas eu não vou, porque é tão gostoso comer. Então a gente tem que aprender o quê? Autodesenvolvimento. Então tem algum gatilho que tira você dessa zona de conforto para sentir conforto dentro do desconforto, porque você, a longo prazo, você tem ganhos. Então a gente quer trabalhar isso nas pessoas, esses conteúdos de valor, que é o quê? Brilhar de dentro para fora. O cabelo vai brilhar, mas você vai brilhar de dentro para fora. Então, o propósito da Cadvel é dar conteúdo de valor para as mulheres e para o cabeleireiro, porque o cabeleireiro tem que ter My Powerful Presence, que vai ter um cara humilde, um cara que escuta, um cara que compartilha informação. E a mulher, a gente dá direto também, porque ela tem que ser... ela já é empoderada. Então, a gente tem que dar cada vez mais conteúdo para ela se sentir uma incrível, Você do faz- jeito que ela é. Você faz o cabeleireiro entender que ele vai fazer muito mais do que o cabelo dela brilhar. E ele Vai vai ter fazer uma ela legião de... Isso! E ele vai ter uma legião de clientes fiéis, porque se ele compartilha informação, se ele ensina ela como ela fazer o cabelo em casa, ela vai falar, cara, você precisa ir naquele cabeleireiro, porque ele ensina você a fazer o cabelo em casa, de um Cara, jeito que ninguém me ensina. Então, esse que é o nosso propósito. Assim, isso é um movimento que a gente vê assim bastante, que é que as pessoas elas vão expandindo para nichos próximos. Então, por exemplo, cara, o cabeleireiro ele não precisa ser só o cara que faz aquela mecânica do cabelo para sempre. Não, pô, você quer aumentar o valor agregado do seu trabalho? Cara, faz uma consulta diferenciada. Às vezes, tipo, atender em Muito casa bem. já é uma coisa, depois conversar com a pessoa é outra, depois
Cara, fazer um indicar outras diagnóstico coisas, que não fazer- aconteceu no meu caso. Ele fez o que estava na moda, entendeu? Exato. Não olhou para Exatamente, mim como diagnóstico, indivíduo, de ver que o meu cabelo era cacheado, que não fazia sentido. Então, essa que é a nossa proposta, de Total. trabalhar o cabeleireiro. Mas a gente tem produtos também para consumidora, que vendem nas perfumarias, vendem em vários lugares. Mas aí é os nossos dois públicos, porque dessa forma a gente acredita que transforma o mercado de beleza. Curioso. E também, só complementando aqui, é a ideia do Brasil também, porque a gente assume muito a questão do Brasil. O nome Cadwell é inspirado num grupo indígena brasileiro, que são os Cadwell, que não usavam penas dos animais para não machucar os bichos. Eles, guerreiros, lutaram na Guerra do Paraguai contra o Brasil e venceram. E Levi Strauss, Guido Bojani, Darcy Ribeiro, vários outros antropólogos importantes viveram com eles pela riqueza de cultura que eles tinham. Eles têm até os desenhos. Qual que é o nome da... Chama Cadwell. Cadwell. Eles têm os desenhos patenteados na Alemanha. Então, como eu estudei design e eu criei uma marca brasileira, quando a gente foi criar a Cadwell, foi isso que a gente colocou para a ideia de levar a alma do Brasil para os 4 cantos do mundo. Então, a gente foca muito, muito, muito no nosso propósito. Às vezes a gente desvia, como foi aquela tentação sedutora lá das influenciadoras. Mas sempre que a gente lembra, eu e o meu time, a gente começa a falar, poxa, vamos voltar para o nosso propósito, vamos voltar. Porque é muito normal quem é criativo querer sair criando, mas tem que estar ligado à tua estratégia e ao teu propósito. E assim, eu acho muito, muito bom o fato de você ter simplesmente, mais do que testado, ter sido bem sucedida nessas outras iniciativas que era uma coisa, por mais que não tivessem tão ligadas aí com o seu propósito, porque uma vez que você entende como que ela funciona, você consegue pensar outras maneiras de você integrar isso com o seu propósito. Maravilhoso, isso é sempre Então, um aprendizado. Pô, Tudo não, vira um e você pode aprendizado, pegar né? elas, porque se você não tivesse indo ali, outras pessoas iam estar ganhando esse market share. E aí, às vezes, né, você pode até querer fazer uma outra marca só para vender assim, ou pegar uma equipe, ou fazer uma coisa de integrar elas, fazer uma seleção maior das influenciadoras. Sim, sim, todas essas sim. coisas que- E hoje o movimento que a gente vai fazer são de pegar content creators e a gente criar um programa VIP para elas, delas ganharem viagem, ganharem vários. É um gamification de quanto mais elas produzirem conteúdos para a marca, elas vão ganhar. E conteúdos que dentro engraçado. da vida dela. Por exemplo, ela falar do auto-reconhecimento. Pô, igual eu, né? Sei lá, sou atrapalhada, cara, aceitei que eu sou atrapalhada e tá tudo bem. Hoje eu falo disso sem problemas, eu tenho outras qualidades. E no meu dia a dia eu falo assim, cara, eu brilho de dentro para fora. E hoje eu tô usando um produto aqui da Cadwell para sair na rua e é isso aí, gente. Então, criar conteúdos que tenham valor e você põe o produto no meio dele. Então, é a nossa nova fase, que eu acho que todo mundo pode fazer. Estou compartilhando aqui uma dica, que eu gosto muito de já dar a dica direta, né? Cada um adapta no seu nicho. Mas, hoje em dia, não é caro. Você pega content creators, que ninguém está fazendo isso no Brasil, enquanto lá fora é super normal. Você pega pessoas comuns. Super bacana. Você pega a pessoa comum e ela faz conteúdo para você, você É vida patrocina. real, né? Faz growth marketing, cresce exponencialmente. A pessoa cresce, você ganha um testemunho, você ganha ali a Exatamente. pessoa, você ganha a esfera de influência dela. E você tá dando valor, porque você tá colocando o teu valor lá. Ela não tá fazendo um publizinho. Oi, gente, usei esse produto aqui, olha como ficou lindo. Não, Não é isso, né? Ele tá agregando na vida das É uma maneira pessoas. muito mais legal de fazer essas publicidades. Né? Com um propósito, né? Colocando valor. Então, o que eu diria mais para as pessoas é essa questão do conteúdo de valor, que hoje é muito importante, hoje é fundamental. E todo mundo tem, né? Sempre tem um assunto que pra gente é um assunto que a gente tem vocação, que a gente curte, que a gente fala com amor. Que a gente se tem vocês estão paixão, nessa né? área, meninas, Principalmente- certeza que vocês amam. Principalmente algo que te muda, né? Algo que, cara, É. foi uma coisa de uma mudança muito grande na sua vida. E uma outra coisa que eu costumo dizer também, né, já aproveitando, ninguém perguntou, mas eu já estou falando também da dica, que eu acabei comentando hoje por aqui com as meninas, é da gente não ter vergonha. A gente tem vergonha, normal, a gente vai ter vergonha, a gente vai ter medo, mas o mundo hoje é dos vídeos. E aí a gente tem vergonha de pegar o celular lá e fazer um videozinho. Oi, tudo bem? Eu tô hoje aqui para isso e aquilo. De falar, eu não sou influencer. Ai, que vergonha. O que as pessoas vão achar de mim? Que ridícula. Do que eu tô querendo fazer com isso, né? Então a gente esqueceu o julgamento e a gente tá lá com um propósito maior do que esse. Porque hoje o mundo é do vídeo e as pessoas querem saber quem tá por trás da marca. Então eu comecei o TikTok recentemente, tô aqui, né, com o convite das meninas da Mari. Eu fiquei super feliz por ser convidada aqui, que eu tenho muita vergonha de falar. Pode parecer que não, mas como eu assumi meu jeito atrapalhado de falar, de ser, então tá tudo bem. Então vim aqui e tô me expondo, porque eu acho que eu tenho um conteúdo que pode ajudar as pessoas. A autenticidade é valiosa.
ganha. Se você ficasse tentando ser alguém que você não é, você ia ter muito mais dificuldade. E a gente, cara, tava até falando, com o Tal Tsafani aqui, o cara o que foi palestrar ali, que é presidente do Ayn Rand Institute, a gente tava falando sobre por que não mentir. E aí acontece que a gente tocou num ponto que é, cara, não minta, porque senão você vai passar uma coisa para o seu subconsciente, você vai entrar em contradição, ou você vai criar uma realidade que não é a que você quer, então você vai criando um gap assim que vai te fazer sofrer. E vai te fazer sofrer. uma repetição. E é uma justificativa completamente egoísta para você não mentir, porque senão você que se ferra depois. Gente, o nosso ego só atrapalha a gente, né? Ele tá lá o dia inteiro, o tempo todo. E a gente tem que lidar com tudo isso todo dia para ter My Powerful Presence. A gente achar cantinho aqui pro medo, pra vergonha, pro desconforto. E ser guiado pelo universo com as ideias que elas estão por aí, como vocês aí, né? Com essa marca incrível. Pra gente deixar as ideias fluírem e a gente aceitar elas. E falar pro medo, poxa, eu sei que você tá aqui, muito bem, mas eu vou ser guiada pela minha criatividade, pela minha autenticidade. Porque senão a gente vai ter uma vida muito Palavras limitante. de Torben Grael. O que é coragem sem medo? Sem medo, né? Coragem não é... contou isso hoje. Exatamente. Ótimo, aprendi, amei. Não, a coragem não quer dizer a ausência de medo, quer dizer a ação, né? Mesmo com medo. De você conquistar o seu que medo. É o ser fazedor, né? Que você tanto fala. Fazedor, vai. Aliás, até tocando um pouquinho nesse ponto... e eu gostei muito do que você falou, que um dos pilares é o autoconhecimento, né? É muito interessante porque Caraca, tem delivery no podcast. Obrigada. Altíssimo nível, gente. Super. É que a gente tá o dia inteiro hoje aqui nesse fórum maravilhoso, falando de protagonismo, falando de liderança, né? Com uma líder protagonista nata aqui, eu já tô rouca, né? Percebe-se. Mas voltando, você falou sobre autoconhecimento. Uma vez eu ouvi de uma psicóloga, ela falou que um empreendedor que não se conhece, que não tem autoconhecimento, é a mesma coisa que você ter um avião sendo pilotado, né? Não por um piloto, né? Então, enfim, um avião assim, só pode ser pilotado por um piloto, né? E é a mesma coisa do empreendedor. Você só pode ali empreender se você tem autoconhecimento, né? E a neurolinguística também, ela fala muito de que um dos piores hábitos, né? Ou uma ação humana é o hesitar. Porque quando você hesita, você não é 100% você. Né? E você ser 100% você é você ser você, né? Com medo, com coragem, com os seus pontos. Aliás, falando de coragem, você é a coragem em pessoa, né, Cláudia? Porque você não... falar muito só fazer, assim é só que fazer, eu vejo, cara. né? Mas em algumas áreas da minha vida não é assim que eu vejo, em outras sim. Mas sempre Mas sempre como empreendedorismo eu vejo. Isso. Da onde que vem essa coragem? Falando dia a dia, você tem Ai, gente, é assim. Qual que é a sua rotina, os seus hábitos? Quais são os seus rituais para você acordo, se manter mas assim? Passo o Cadivel no cabelo. Deixa eu até puxar um depois eu gancho. passo Por pano menos, no cu. gente. Lá na empresa, Deixa eu meu time sabe que eu sou a econômica em pessoa. Tudo pra mim é mais por menos. É inovação, eu falar o que dá pra gente fazer diferente das pessoas, como que a gente pode fazer por menos. A Letícia, que tá aqui, a nossa responsável de branding na empresa, ela já absorveu, ela é assim. Ela é a pessoa do desconto, de como fazer mais por menos. A gente quer criar um podcast também para falar com pessoas que têm My Powerful Presence, para falar, né, de como foi ter autoconhecimento para ela, o que mudou na vida dela quando ela teve o autoconhecimento, o autorreconhecimento e esse autodesenvolvimento. Porque eu acho que isso vai agregar muito para as pessoas. E aí a gente falou, poxa, a gente vai ter que alugar um estúdio, a gente vai ter que pagar não sei o quê, lá. Depois a gente pensou, ela mesma deu a ideia, né, Letícia? Gente, vamos fazer lá na Cadivel. A gente olhou vocês aqui, falou, vamos pegar um espaço lá na Cadivel, vamos colocar os microfones, chamar o Luiz, né, Luiz? Chama o Luiz ali pra gravar pra gente. Beleza, coloca essa luz linda aqui. Luiz, depois dá o cartão ali. Fizemos podcast. Business, a gente gosta disso. Luiz, então, assim, fazer é isso. Porque senão você fala, nossa, quanto que eu tenho que ter de budget pra fazer um podcast? Meu Deus, quanto que eu vou pagar pra pessoa pra vir pra aqui pra fazer um podcast? Começa mais por menos, chama uma pessoa que é do teu relacionamento. A gente tá elogiando o pessoal ali, então vamos elogiar o Oscar ali também, a Dani Vilagra, Maurício Bento, todo mundo que tá fazendo o podcast girar. Maravilhosos.
Sensacional, demais. gente. Podcast Porque é o pessoal que vai, fala com todo mundo, marca com os convidados, que pega o local, pega os gravadores, edita, faz tudo. Boa, e o fazer é isso, é mais por menos, porque senão a gente fica preso. Eu sempre falo do conceito mirabolante. O que é mirabolante? A gente fala lá, às vezes o time fala, nossa, vai ter o Dia dos Namorados. Vamos fazer uma coisa muito incrível? Vamos pegar 5 casais, vamos levar eles na Paulista, fazer não sei o quê, diversidade, blá, blá. Uma ideia linda, genial. Aí eu só olho e falo assim, e vocês vão entregar isso quando? Não, pode deixar. No fim das contas, sabe o que não faz? Nada. Por quê, gente? Porque isso demora. Você vai chamar todos os casais, você vai pensar em uma produtora, olha o tanto de tempo, o roteiro, tudo que vai rolar. Por que a gente não chama alguém da Cadvel, vai ali no nosso estúdiozinho, tira uma foto e faz? Então, o que eu penso como MVP? Você pode falar, se eu tô aqui na ideia mirabolante, como que eu posso fazer ela hoje? Então, hoje eu chego em casa e faço um TikTok de conteúdo de valor. Eu quero lançar uma marca de cosmético, então eu chego no TikTok, hoje eu abro a minha conta, coloco um conteúdo de valor agora, falando para as pessoas sobre uma coisa que eu acredito. Ponto. Então, fazer o meu mindset que você perguntou é isso. Aí eu chego lá na Cadvel, eu estava de viagem, né? Eu estava viajando na Itália, e a Letícia, que é a líder lá do departamento, ela falou, pessoal, já se preparem porque a Cláudia vai chegar. Então, vocês já sabem que ela vai chegar acelerada porque ela fez um curso de TikTok, ela tá insuportável. Tá inspirada. Leu um monte de podcast, viu vídeo, ela vai chegar doida. Sabe 17 danças diferentes. Que a gente acha que o TikTok é isso. E não, eu sei que sim. Mas aí é conteúdo de valor, é o novo YouTube. Então, eu fiquei assim com a ideia, eu adoro novidade. Eu sou louca porque eu amo a novidade. Eu amo inovação, eu sempre estou um passo à frente das inovações em processos, não só em produto, que muito bem pontuado por você, né? Não é só o produto em si, mas é como a gente faz. O que a gente faz, como que a pessoa identifica a sua marca como uma marca em potencial. Então, eu cheguei lá na empresa e falei para ela, faz um TikTok hoje da Cadvel Academy para os cabeleireiros, você vai colocar 4 vídeos por dia. Aí ela olha assim, falei, eu fiz lá na Itália 3 vídeos por dia. E editei e fiz. Então, se eu conseguir fazer, você consegue. Porque as pessoas já começam com um monte de desculpa, entendeu? Pô, mas aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso aí já vai virar quantos TikToks? 1000 cortes. Já garante a semana. Boa, aí você já vira... Aí eu tô lá na minha casa, eu tô usando Ice Globes, porque eu tenho inchaço. Depois da pandemia, eu ganhei uma alergia de queijo, infelizmente. Eu fico inchada. E aí eu como queijo. Aí cheguei de madrugada, às 5 da manhã, de fazer yoga. Eu tava fazendo Ice Globes. Falei, nossa, eu vou fazer um conteúdo disso. Peguei o celular e falei, você tem problema de acordar com o seu rosto inchado? Eu uso Ice Globes aqui, mas se você não tem Ice Globe, usa gelo. Então pronto, criei um conteúdo. Quanto tempo durou da minha vida? É a cabeça de... Faz. Vai. Fazedor. Não, minha pergunta aqui era... Você tinha começado a falar de juventude, de TikTok. Vou até começar a te seguir no TikTok. Maravilhoso. Do IFL Jovem em São Paulo. Representando o IFL Jovem em São Paulo. Mas depois daqui a gente vai fazer uma dancinha, inclusive. Vamos lá, só não sei dançar. Mas eu até tava brincando que uma menina que me seguiu no TikTok, quando eu comecei, ela falou assim, eu achei que era meme. E riu pra caramba do meu vídeo. Por causa do jeito espontâneo que eu fiz. Ela falou assim, nossa, eu achei que ia ser um meme no final. E aí, né, o cabelo ficou bonito, deu super certo. Aí eu falei, boa ideia, vou fazer o próximo, vai ser um meme. Mas por causa da minha espontaneidade, por causa do jeito atrapalhadinho que eu sou. E aí é isso. E aí você consegue a sua audiência pela autenticidade, como você falou, né? Então faz, gente. Seja você e vai. Tem vergonha? Óbvio que eu tenho vergonha. Quando é alguém que eu conheço, que olha lá no TikTok e fala, tá lá, né, a TikToker, ó, postando no Instagram, uma blogueira. Aí totalmente eu fico, ai, gente. Totalmente fã. E aproveitando esse gancho, assim, de juventude, TikTok, a gente tinha comentado do IFL Jovem, aí você até comentou que você ia levar sua irmã lá, Sim. que tinha uma pegada empreendedora. Se você olhasse pra Cláudia do passado, que dicas e conselhos você daria pra quem tá começando, pra quem tem essa vontade? O que você recomendaria, assim, olhando toda a sua trajetória? Então, eu acho que primeiro, a gente até comentou isso nos bastidores lá, e que eu acho que o mais importante é a gente estar próximo de pessoas que têm um mindset parecido com o nosso. Que eu acho que isso acaba sendo um ambiente produtor. Então, eu recomendo os jovens que estão aqui ouvindo a ir lá no IFL Jovem, porque vão ser inspirados. A gente tem inspiração, isso ajuda muito, porque faz mover. Né? Eu acho que a gente, quando eu tô lá, num momento eu olho um cara de yoga e falo, nossa, eu quero fazer esse negócio aqui. Vou lá e começo a fazer. Então, eu acho que primeiro tá cercada de pessoas que têm
os mesmos interesses que você. Os valores. E né? o próximo passo, eu acho que eu vou ser repetitiva, mas é fazer. Você tem uma ideia, então coloca ela em ação. E aí você vai aprendendo como vai ser o projeto. Porque o projeto, às vezes, a gente desenha, o papel aceita tudo. A gente faz um business plan lindo, a gente idealiza nosso público, a gente fala como vai vir o dinheiro, a margem, tudo isso. E, no fim, às vezes, não é nada disso. Vira uma outra coisa. Então, se você põe a mão na massa, sempre que tem um projeto novo, a Letícia, né, responsável do branding lá da Cadvel, ela sabe que eu estou nos projetos novos da Cadvel. E eu faço mesmo. Arregaço as mangas e vou lá. Atendo o telefone, falo com as pessoas. A gente está abrindo uma área de growth marketing para a gente vender mais no site, tanto no Brasil quanto fora. E eu atendo os clientes, porque eu quero saber a dúvida dele. Então, as pessoas, às vezes, elas falam assim, não, isso aqui é trabalho de estagiário, né? Não, isso aqui é o trabalho do fulano de tal. Então, eu vou lá, pego o telefone e falo com o cliente. Mas qual que é a tua dúvida? O que tu gosta? Legal, entendi. Aí me dá um insight. Cara, e aí eu crio as coisas. É muito isso, porque a gente só entendeu e montou esse negócio de, cara, vamos colocar para cada pessoa que compra um atestado de pureza assinado. Por quê? Porque eu vendo as nossas concierges, fechando com os clientes, eles estavam falando assim, putz, e a gente conseguia, com atestado de pureza, né, conseguir bater os caras que falavam assim, não, pô, a gente tem uma outra farmácia que tá dando R$1.200, por exemplo, que era uma receita grande, assim. Pô, a nossa, sei lá, tava 1.400. Mas, cara, a nossa vem com atestado de pureza 100% dos ativos, a nossa vem em PEX. Aí o cara, pô, não, beleza, eu vou fechar com vocês. Porque senão... Você percebeu a qual que era a dor. Então, se você não sabe qual é a dor do teu cliente, você não vai criar nada bom. Então, você tem que colocar a mão na massa, literal, e na rua, e no cliente. Eu falo assim pro pessoal, né? Às vezes eles falam, não, mas a promotora que tem que ir na rua, Cláudia, para ver o que tá rolando no ponto de venda. Falei, eu que não, eu vou me passar por promotora para eu ver qual que é a dúvida do cara, senão eu não vou saber responder. Se você não sabe qual é a dor do cliente, às vezes você vai falar uma coisa que para ele não faz sentido. Você vai ficar vendendo um produto que você não entende qual é a dor dele. Se você tá lá no ponto de venda, fingindo que você é uma promotora, cara, você tá lá, nossa, olha quanto insight, olha isso, igual você acabou de falar, Lu. Você comentou, nossa, as pessoas perguntam, mas é pura? Ai, meu Deus do céu, será que é? Uau! Resolveu com a dúvida é a idoneidade, pureza. né? Tipo, falar assim, cara, será que os caras vão trocar por talco? Será que os caras são certos mesmo? Porque tem muita história disso. Você resolveu a dor do cliente, pronto. Porque tava lá, olhando, percebendo. Então, acho que o jovem, ele acho que não tem tanto medo disso. Eu acho que é mais no mundo do empreendedorismo, quando as pessoas já estão num cargo de liderança mais alta, eles deixam muito terceirizando para as pessoas e acabam não entrando na operação. E isso faz com que ele não fique um expert no que ele está falando. Igual eu acabei de falar, eu fiz o TikTok, fiz uma live de madrugada para eu entender, funcei um monte de botão lá, apertei tudo, tava falando de queda de cabelo, né? Aí eu, peraí, gente, que eu tô testando esse botão aqui. Com a live lá, o público tinha 5 pessoas, então eu tava aproveitando, era de madrugada, não tinha muita gente, aproveitei, porque assim eu conheço, senão como que eu vou falar pro meu time fazer? Gente, que bomba é live. Aí eles, vou ter que fazer um curso sobre como entender sobre as lives. Eu, não, gente, vai lá, faz uma live assim, assado. Então você corta caminho. Então corta caminho. Não fica esperando tá tudo pronto para você agir. Haja agora. Mas eu já coloco uma defesa para essa Pode pessoa falar. Aí, que deve ter sido a Letícia, que deve ter falado isso. Mas assim, às vezes tem várias empresas que elas punem o erro. Elas punem o erro. Elas querem uma coisa perfeita. Então, cara, eu não vou arriscar fazer uma coisa mal feita ali pro meu chefe. Só que você, pô, eu acho que eu também compartilho bastante disso. Tanto que, pô, para a nossa social media, eu falei assim, cara, se acerta com a designer, você sabe o norte, vai, faz. Eu prefiro estar corrigindo você de vez em quando, assim, uma vez por semana, e fazendo uns alinhamentos sobre o conteúdo que vocês querem fazer, do que o contrário. Do que eu ficar, tipo, tendo que aprovar tudo, pelo amor de Deus. Tipo, cara, usa sua criatividade, eu não quero teu braço, eu quero tua cabeça. Mas eu acho que o jovem, ele quer isso hoje, né? Então, eu acho que as empresas, os empreendedores, os líderes, eles têm que ter uma cabeça nessa linha que você está falando mesmo, porque eu acho que as pessoas buscam autonomia. Você não acha? Eu o jovem, acho, né? eu Respondendo um pouquinho mais Você aqui pra jovem, você. DFL jovem, que usa TikTok, você busca autonomia? Não, a gente tem... não uso. Na verdade, sou rebelde. Eu acho que é muito importante esse ponto de buscar autonomia, de buscar defender o seu projeto, de trazer algum tipo de liderança. Eu acho que isso é um dos pilares que a gente busca no IFL. E quando você pega, por exemplo, um jovem que começou a empreender e que ele não tem muita tato, ele não tem muita visão de mercado, hoje tem escolas
que já te ensinam, tem essa vibe de empreendedorismo. Então, você acaba não tendo muita oportunidade de erro. E eu acho que é importante dar essa lição de erro, sabe? Acho que a gente aprende muito com o erro, né? Eu costumo ensinar isso para as minhas filhas. Não tem medo de errar, porque do erro você vai transformar um aprendizado. Eu costumo dizer daquele cara lá que criou o post-it, né? Sempre conto essa historinha para as minhas Nossa, filhas. eu adoro essa história. Quando elas estão frustradas, mal, ela tem 4 aninhos, mas eu desenho. Falo, o cara criou a cola errada. Ficou triste, mal, chorou. Aí chegou no dia seguinte, depois ele viu lá que podia grudar no papelzinho, ele criou o post-it que todo mundo usa. Sabe esse papelzinho que você tá usando? Olha isso, de um erro você teve um produto genial. Então, a gente não pode ter medo de errar e a gente tem que dar oportunidade, como líderes, das pessoas errarem, porque elas vão aprender com os erros delas. Você quer saber como você pode usar essa história para mais uma outra coisa, além de contar para suas filhas? Conta. Você pode usar essa história como um caso de intraempreendedorismo para você mostrar para sua equipe. Intraempreendedorismo. Por quê? Porque esse foi um cara que ele fez a cola errada, ele descobriu que tinha um outro produto e ele não saiu da empresa para fundar uma outra empresa. Ele usou a 3M para lançar os post-its. Poxa, olha que Por quê? legal. Porque a empresa deu espaço para ele, recompensou ele, Exatamente. então ele ganhou com essa nova criação. Incrível de Isso é intraempreendedorismo. muito bom. E a gente volta muito... Ai, a gente continua rouca, né? E a gente volta muito para o que a gente falou da cultura da empresa, né? E por isso que eu volto a falar que no empreendedorismo, a cultura da empresa é o líder, né? Então, no corporativo, né, na verdade, isso acaba ficando um pouco mais engessado, tanto que atualmente, hoje, é um desafio dentro do corporativo, e eu estou falando aqui de quem é do corporativo. Na verdade, o que a gente faz é o inverso, né? A gente tenta, ao máximo, como a gente né, inova. Então, a gente faz 1000 workshops de inovação, né? 1000 para destravar, né, mesmo. Enquanto no empreendedorismo, acho que a cultura é o empreendedor e é você mesmo dar essa liberdade a você como líder, engajar e estar à frente, né? Sim. E então acaba que o erro, na verdade, acaba sendo um acerto, né? Obviamente. Sempre. Mas é com o MVP, né? Ele é calculado. Hoje em dia, não precisa investir milhões. A gente pode fazer pequenininho, faz um erro pequenininho, você aprende com ele, vê onde você coloca mais energia. O mundo de hoje é muito mais fácil, né? É muito mais fácil para você testar coisas, porque você consegue o feedback, o quê? Lançando um infoproduto. Imagina se tivesse que imprimir aquele negócio, sair distribuindo na rua para as pessoas, achar a pessoa certa, entregar na mão dela. Hoje você faz o quê? Google AdWords. O quê? Brazilian Beauty. E aí a pessoa compra lá, pá. Você tem um feedback muito mais rápido, não tirando, obviamente, nenhum mérito disso, mas tipo... Eu mesmo estou tentando simplificar. Igual vocês estavam falando. Como assim? Você consegue testar um negócio muito mais rápido. Essa é a beleza do infoproduto. E tem uma outra beleza do infoproduto, que é você conseguir vender antes até mesmo de você produzir. Sim. Absolutamente. E você não tem estoque, né? Que beleza. Infoproduto é. A gente lá tem, né, a nossa academia, que a gente está fazendo o Hair Stylist of the Future, que é um curso online para cabeleireiros, que a gente vai dar várias bolsas. A gente fez um teste lá com o Edu Lira, que a Mari sabe, para a gente formar 10 cabeleireiras. A Gerando Falcões. Então, a gente fez lá com a Gerando Falcões um projeto para 10 cabeleireiras. Então, assim, com o que a gente aprendeu do Hair Stylist of the Future com as 10 meninas, a gente criou um curso online, né, para a gente alcançar exponencialmente maior número de pessoas e a gente criar esse novo cabeleireiro, com essa visão de olhar para essa mulher de hoje mais exigente. Então, a gente tem um infoproduto também. Abre muita porta o digital. O Pyong Lee, ele estava aí até falando assim, cara, criei uma escola. Antes eu queria fazer que as pessoas comprassem para elas mesmas aplicarem na auto-hipnose, resolver várias fobias, problemas que elas tinham. Mas depois ele falou assim, pô, é muito mais complicado. Por que eu não vou criar os profissionais que vão atender essas pessoas e meu impacto vai ser muito maior no Brasil inteiro? Sim. E tá lá, lançou em abril a escola Nous, acho que é escola Nous. Maravilhoso. E tá a gente bombando, consegue cara. impactar mais pessoas, né? Então a gente vai voltar para nossa essência também, que era o infoproduto para cabeleireiros. A gente vai ter conteúdo de valor grátis, mas a gente também vai ter os cursos pagos de atualizações. Porque a gente está em 80 países, tem acesso a muitos cabeleireiros que estão em sucesso. Então a gente tem algumas fórmulas. Obviamente que não existe a bala de prata, mas a gente sabe como alguns cabeleireiros campeões chegaram lá. Então a nossa missão é ensinar como que esses caras podem fidelizar a cliente e fazer com que a cliente tenha autonomia também na casa dela de cuidar dos seus cabelos. Exatamente, né? E que cada cabeleireiro tem autonomia total de fazer os shampoos e essas coisas na Polaris, realmente. Maravilhoso. Concordo plenamente.
Gente, esse podcast fluiu, que é uma beleza. Pô, ficando papo, mas infelizmente o Oscar ele pede pra gente parar. Brincadeira, tô brincando, é que a gente já tá chegando no tempo. Já passaram das 19. Eu queria agradecer, vocês três, por vocês estarem aqui. Eu acho que... Lindas, amei estar com vocês. Falei, vocês vão estar comigo, que eu tô com tanta vergonha, eu tô tão mal. Aí falei, vocês vão estar lá pertinho. Nós três sem experiência em podcasts. Não, mas Primeira vez. É a primeira vez. Primeira vez de todas aqui. Das três. A gente é um super expert, né, aqui junto Não, com mas a você é gente. TikToker. Não, eu comecei há 10 dias. Você nunca vai. fez uma live? Eu fiz uma live para 5 pessoas de madrugada, lembra que eu te contei? Foi tudo agora na minha viagem em Itália. Eu fiz 15 vídeos em 7 dias. Nossa, agora você não Mas vai mais foi parar. agora. Você viu como é fácil? Não, A gente fez O uma podcast, patotinha ali pô, atrás. não, você tá super bem, só faz. Só faz, mas não fui eu que uai. falei. Agora Exatamente. implementa o que você falou. Eu acho que a gente Obrigada, pode... Lu. Eu queria que você terminasse aí com umas considerações finais do que falar para essas pessoas, para nossa audiência de jovens que estão querendo assistir, querem empreender no mercado de cosméticos, no mercado de beleza. O que você falaria para elas além de só faz? De só faz. Eu acho que... A gente falou do tema de coragem, né? Eu acho que acreditar em você. Eu acho que eu falei muito do conceito de My Powerful Presence, e eu acho que é isso que as pessoas precisam ter dentro delas, de acreditar em si, se autoconhecer, que foi o seu psicólogo mesmo que contou. Então, eu diria que a gente tem esse autoconhecimento, autorreconhecimento, autodesenvolvimento. Você tem que ir atrás de informação. Falei sair fazendo, mas, poxa, lógico que eu fui atrás de informação, né? Então, autodesenvolvimento. Eu fiz curso de cosmetologia, hoje eu sou cosmetóloga. Então, sem estudo não é nada. Vai no IFL, vai no IFL Jovem, né? Fala com você. Vai no IFL Arrasta Jovem. pra cima. Arrasta pra cima. Então, Segue a gente. agora clica no link, né? Clica no link aqui. Então, eu acho que é se informar. Eu diria que, além de sair fazendo, eu acho que é muito educar. Se educar, buscar informação. E hoje, de novo, é muito fácil. Tem no YouTube, tem no TikTok, tem aqui, IFL, tem com você, né? De alguma forma, nos seus podcasts. E a aqui. FLCast acendendo as luzes. Yes. 2 episódios Então, eu acho por que é com a mês. educação e a coragem. Muito obrigado. Vocês ouviram a expert aqui, nossa autoridade. Gente, muito obrigado. Você, né, que ouviu, faça parte do IFL. E se associando a pessoas boas, desculpa te cortar. Mas eu acho que esse aqui é um ponto fundamental. Eu tenho um time maravilhoso, isso eu não podia deixar de falar. Valeu, Então, Letícia. demorou muito. A gente, né, tem aqui, maravilhoso, Felipe, também tem nosso mais, videomaker. Felipe, boa. Então, assim, a gente tem um time muito bom na empresa. A gente se associou, foi difícil, porque ninguém faz nada sozinho. Não sou mais eu que faço. Não faz Tô falando, não. tava testando o TikTok lá, mas quando eu cheguei, a marca tá transformada. A gente tá transformando agora a missão nossa de ir para o salão de beleza. Então, a gente fez eventos incríveis, fez lançamento, eu nem tava lá. Então, não sou eu. Eu apoio as pessoas, mas a gente tem um time maravilhoso. Então, pessoas boas fazem toda a diferença. A gente se unir a pessoas que são intraempreendedoras, que querem fazer acontecer e se sentem felizes de realizar o projeto delas, eu acho que isso é o mais importante. Mas começar sozinho, mas depois achar pessoas boas. E não assim, meu amigo porque eu curto meu amigo. Não, cara, que ele é um cara corajoso? O menino vai fazer acontecer? Então, se junta a ele. Então, pessoas Resumindo, boas. entre no IFL Jovem, se você quiser empreender jovem. Exatamente. Vai estar no maior network. Diz pra gente, como que alguém entra no IFL Jovem? A gente tem processo seletivo, geralmente 2 vezes ao ano também. E aí a gente tem 3 fases do processo. É bem tranquilo, eu juro. E aí, a partir disso, a gente seleciona. A gente acabou de sair de um processo seletivo. Entraram 34 associados. Hoje a gente está batendo aí 65 associados. Inclusive, a gente trouxe para cá, para o fórum, 20. Então, Vieram em Camburão. muito engajados. A idade é de 14 a 22 anos. Tem que ser residente aqui em São Paulo. Nossos eventos acontecem presencialmente, todas as terças. O horário aí das 6h30 às 8h. E lá a gente tem o maior encontro de network e formação de lideranças jovens. É muito massa mesmo. Como você falou que a sua irmã estava pensando, a minha já foi. Já foi. A minha foi Ai, antes da Dessa, maravilhoso. passou o bastão para ela. Foi diretora institucional, orgulho Grande do Fernanda irmão. Brioli. Nanda, saudades. Sensacional, Ela está feliz. nos Estados Unidos agora. E é isso, gente. Muito obrigado vocês pela presença. Muito obrigada. Imensa de conhecer, super Onde obrigada. que as pessoas podem te acompanhar? Qual que é o seu Instagram? Qual que é o seu TikTok? Meu Instagram é Cláudia Alcântara P e o TikTok é Clau Alcântara. É isso. Beleza. Vamos lá isso. seguir dicas de beleza. Morrendo de vergonha, mas fazendo.
dando conteúdo de valor. E é isso, porque eu acho que as pessoas também querem saber quem está por trás da marca. Eu sempre relutei muito, muito, muito em fazer isso pela minha timidez, mas eu deixei a timidez aqui e tô indo. Porque a alma isso movimenta, né, as pessoas e inspira as pessoas também. Realmente é isso que cria a conexão. A conexão. Mais do que isso, a vulnerabilidade, só de fato de você estar se expondo, de você falar, cara, tô inchada aqui porque eu comi queijo, tô passando coisa no meu olho. Pô, cara. E eu sou bem assim, sento no chão, eu faço umas coisas meio... Pra caramba. É isso. Muito massa. Obrigada, querido. Parabéns. Maravilhoso. Parabéns. Parabéns a todos vocês. Obrigada, pessoal, por estarem aqui também. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Todos vocês. Valeu.